falando ao vivo para a TV Cidade e para o Vale Web. Não, tem a TV Cidade. Essa TV Cidade a gente está ao vivo. O Vale, né? Aqui na gravação. O Vale na internet, né? TV Vale. TV Vale. Boa tarde a todos. Iniciamos aqui a terceira sabatina da série promovida pelo jornal Vale com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Encontros que acontecem aqui no auditório do Departamento de Engenharia Civil da Unital. Nosso convidado de hoje é o candidato do PSDB, Ortiz Júnior, que será sabatinado pelos jornalistas Elcio Costa, editor-chefe do jornal, Marcos Meirelles, chefe de reportagem, Cláudio Souza, aqui ao meu lado, e por mim, Max Ramon. Nosso convidado tem 38 anos, é casado e tem uma filha. É formado em História e Direito e tem pós-graduação nas áreas de Gestão Ambiental, Gerência de Cidades, Direito Administrativo e Direito Público. Filho de José Bernardo Ortiz, que governou Taubaté por 3 mandatos, Ortiz Júnior atuou como assessor da Prefeitura entre 2001 e 2005. O candidato é o atual presidente do Diretório Municipal do PSDB e disputa nesse ano a sua terceira eleição, a segunda para prefeito. Em 2008, ficou em terceiro lugar, atrás de Padre Afonso Lobato e Roberto Peixoto, que acabou sendo reeleito naquele ano. De acordo com pesquisa encomendada pelo jornal Vale, a agência Mind, Ortiz Júnior lidera a corrida deste ano pela Prefeitura de Taubaté com 42,7% dos votos. E eu queria aproveitar esse número para abrir a nossa discussão, candidato. Em primeiro lugar, boa tarde. O senhor trabalha, frente a esses números, o senhor já trabalha com a perspectiva de vitória ainda no primeiro turno? Em primeiro lugar, boa tarde, Elcio, Meirelles, Max, Cláudio, satisfação estar aqui, ao vivo aqui para a TV O Vale. De forma nenhuma, a eleição só se ganha no dia, a eleição se ganha depois que os votos todos foram contabilizados. A gente vai continuar fazendo o trabalho como se a gente tivesse empatado com todos os outros candidatos. E a gente tem feito um esforço enorme para que o nosso programa de televisão, as nossas ações de rua, as nossas reuniões, vamos iniciar comícios agora, para que elas sejam todas organizadas e planejadas, sempre dentro da perspectiva de que a eleição ainda faltam 3 semanas para acontecer. Então, com a mesma pegada, com o mesmo objetivo, ouvindo as pessoas e trabalhando com grande determinação para que a gente possa vencer de fato aí sim no dia 7. No início da corrida eleitoral, tinha uma perspectiva grande, segundo turno, que as pesquisas não têm mostrado. O que você acha que mudou durante a campanha para o cenário atual que se aparece disparado? Cláudio, a gente tem feito uma campanha toda ela voltada ao contato direto com a população, que o pai sempre fez a vida toda nas campanhas dele. Eu tenho andado muito às casas, tenho feito reuniões, tenho contato com as pessoas na rua, tenho anotado as sugestões. Isso tudo me deu uma capilaridade muito grande, deu uma densidade muito grande à campanha. E as propostas que a gente apresenta no nosso programa eleitoral são o resultado dessas reuniões, desse contato com a população. Então, eu acho que é muito isso. Soluções palpáveis, concretas, para os problemas reais que a população tem. Ontem, nesse espaço, o ex-prefeito Antônio Mário Ortiz disse que a sua vitória seria um risco para Taubaté, seria o risco PSDB para a cidade. E ele colocou no mesmo patamar o senhor, o seu pai, o ex-prefeito José Bernardo Ortiz, e o atual prefeito Roberto Peixoto, como sendo de uma mesma corrente política. Como é que o senhor analisa essa afirmação do seu adversário? Bom, eu não assisti à declaração do ex-prefeito Antônio Mário, candidato, sobre essa questão de risco, mas obviamente que o Peixoto tomou o caminho dele, né? A partir de 2005 ele assumiu o comando da prefeitura e fez a administração que ele achou que devia fazer nesse período todo. É importante lembrar que o Antônio Mário também saiu desse grupo a partir de 96, quando foi candidato, porque de 93 a 96 foi chefe de gabinete do meu pai na prefeitura. E na campanha de 91 e 92, ele esteve muitas vezes conosco na campanha de rua. Então é importante lembrar que durante de 93 a pelo menos 1999, ele fez parte do mesmo grupo. Inclusive era filiado ao PSDB, sempre foi filiado ao PSDB. Aliás, o maior tempo de vida política dele filiado a um partido foi exatamente no PSDB. Então, ele na verdade não pode criticar o fato de existir um grupo político que é evidentemente referenciado pelo ex-prefeito Bernardo Ortiz, porque ele fez parte desse grupo durante muito tempo. Agora, não há risco nenhum. O que há, sem dúvida nenhuma, é
nesse momento, em decorrência de algumas pesquisas, um certo temor dos outros candidatos de que a eleição não vá para o segundo turno. Mas a gente vai continuar fazendo proposta, projetos, apresentando soluções para a cidade da mesma forma. Candidato, ainda dentro dessa questão, Roberto Peixoto chegou à prefeitura em 2004, quando ainda era filiado ao PSDB, em uma eleição que todos recordam teve um papel decisivo do seu pai. Em que medida o senhor acredita que o seu pai e o seu partido podem ser responsabilizados pelos sucessivos problemas que ocorreram na cidade nesses últimos anos? Não pode ser responsabilizado de forma nenhuma, porque o Peixoto é o prefeito e ele tem livre-arbítrio para governar. O Peixoto ele não traiu a mim, não traiu a meu pai, não traiu o partido, ele traiu a população de Taubaté, os interesses da população. Naquela eleição, inclusive o deputado do PV, que hoje também é candidato, apoiou. E durante o governo, quando ele saiu do partido, do PSDB, quando ele rompeu, tomou essa decisão de romper, e nós, de outro lado, também fizemos um rompimento com ele, pois os compromissos assumidos por ele na campanha foram todos esquecidos, compromissos com a população, ele traiu a população de Taubaté, e a partir do momento do rompimento, quem o abrigou foi o PT. Então, o próprio PT que está aí disputando a eleição, durante 6 anos deu sustentação ao governo dele, e já depois de conhecer os escândalos de corrupção. Então, a bem da verdade, a sustentação política durante o governo não foi dada por nós. Nós o apoiamos naquela eleição de 2004, ele venceu, virou as costas para a população, fez o governo que ele achou que deveria fazer e com apoio e respaldo do PT. Exato, boa tarde. O senhor tem notoriamente o programa, a produção de programa de TV mais estruturada na campanha de Taubaté. Eu queria saber por que no relatório de prestação de contas encaminhado à Justiça Eleitoral não consta nenhum gasto com produção de TV. Vão constar. Nós temos aí 3 relatórios apresentados à Justiça Eleitoral e nos relatórios finais todos os gastos vão estar pormenorizadamente descritos conforme regra a legislação. Nós temos até o dia 30 de setembro, ou melhor, até o final da eleição, para apresentar todos os contratos, todas as despesas efetuadas e toda a arrecadação feita. O publicitário Guilherme Raffo, que é ligado ao Duda Mendonça, está fazendo a campanha do senhor? Ele participa de uma empresa chamada E3, que é a que faz a campanha da gente. Nós temos um contrato com uma empresa chamada E3, com uma empresa chamada MP Marketing e com uma empresa chamada Dom Comunicação e Marketing. As 3, cada um na sua área, estúdio, produção de TV e elaboração de textos, cada uma participa de uma área específica da campanha. Mas esses contratos vão estar todos discriminados no tempo em que a Justiça Eleitoral exige. Sim, mas estamos na segunda prestação de contas, né? E essas 3 empresas não constam na prestação de contas. Mas vão constar, no tempo certo vão constar conforme a legislação eleitoral estabelece. Nós seguimos a regra eleitoral. A regra estabelecida pela Justiça Eleitoral é que você tem 3 prestações de contas a serem feitas. E você arrecada e presta contas. Arrecada e presta contas. Você contrata e presta contas. Então a gente tem até 30 de setembro, até o início de outubro, para prestar as contas todas e elas vão ser prestadas normalmente. Candidato, ainda nessa questão do Marcos, o seu partido, o PSDB, cansou de criticar o Duda Mendonça e dizer que ele fazia parte do mensalão. Não incomoda o senhor ter um marqueteiro ligado a ele na campanha? Não, o Duda Mendonça não faz o nosso marketing. Quem faz o nosso marketing é uma empresa chamada E3 Comunicação. Essa E3 Comunicação, ela contrata quem ela achar melhor para fazer a parte de televisão. Eu não tenho nada a ver com Duda Mendonça e muito menos com campanha feita por ele. Nossa campanha é feita por uma empresa chamada E3 Comunicação. Mas o senhor sabia que o Guilherme Raffo é ligado ao Duda Mendonça? E se soubesse, o senhor o teria contratado? Olha, eu sei que ele fez muitas campanhas pelo país. Eu sei que ele fez campanhas em outros municípios. E essas campanhas todas foram para vários clientes diferentes e não necessariamente uma campanha feita em parceria com o Duda Mendonça ou com outro. Eu sei que ele fez campanhas com vários outras empresas ou outros profissionais da área de marketing. Especificamente no nosso caso aqui, o que eu posso lhe dizer é que quem faz a nossa campanha de TV são 3 empresas, a Dom, a MP Marketing e a E3 Comunicação. Eu gostaria de retomar, o senhor pontuou de uma forma muito objetiva a relação hoje, atual, com o prefeito, sua posição em relação ao prefeito Roberto Peixoto. No final do ano passado,
O seu pai, numa entrevista, disse que ele sempre percebeu, já tinha notado uma certa incapacidade administrativa do Peixoto há muito tempo. Então, por que apoiá-lo se a pessoa seria tecnicamente ou não seria capaz administrativamente de se manter à frente do cargo? Olha, o Peixoto ele sempre se apresentou como uma pessoa diferente, né, de quando assumiu o governo. O Peixoto sempre foi uma pessoa muito cristã, muito dedicada, muito esforçada, sempre andou muito à cidade. A ideia é que ele conhecia de fato os problemas e pudesse dar andamento com uma equipe técnica que tinha um governo bem sucedido, tanto é que em 2004 e 2000 nós vencemos a eleição. Agora, o Peixoto tomou o caminho próprio dele, ele tomou as decisões que ele achava que devia tomar ao longo desses 8 anos de governo. Naquele momento, em 2004, ele se apresentava com a melhor solução. Nós tínhamos várias outras candidaturas que se apresentavam que a gente entendia não se coadunar com um futuro desenvolvimento da cidade. Naquele momento, então, um grupo grande de apoiadores, eram 14 vereadores, muitos dos quais hoje estão ainda na Câmara Municipal, mais o nosso grupo do PSTB, mais o grupo do PV, e durante o mandato dele o grupo do PT, em momentos diferentes, mas deram sustentação ao governo, ou à campanha eleitoral. Ocorre que durante o governo, logo no início e durante o governo, ele tomou decisões equivocadas e por isso a gente acabou seguindo outro caminho e defendendo candidaturas independentes do governo dele, inclusive fazendo oposição. O seu pai, o ex-prefeito Bernardo Ortiz, ele disse quando apoiou Antônio Mário em 96, que ele o conhecia, porque é primo, e sabia que ele seria um bom prefeito, garantiu sua população. E todos os prefeitos que ele apoiou, o Salvador Courier, o Antônio Mário e o Peixoto, que você falou agora que vocês se decepcionaram, o seu pai disse que se sentiu traído. Há o risco do seu pai se decepcionar com você também? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para ele, mas eu posso lhe assegurar que eu tenho o grande exemplo ao longo da minha vida toda, e meu grande exemplo é ele. Bem, ainda em relação a essa influência do ex-prefeito José Bernardo Ortiz na sua formação política, a gente tem percebido que nessa campanha a presença dele nas ruas e mesmo na propaganda na TV tem sido bem menor do que na eleição passada, quando ele acabou sendo vice da sua chapa. Porque nesse ano houve a decisão de não incluí-lo como vice e de ter essa participação mais reduzida na campanha. Porque a gente tinha uma coligação maior, eu gostaria de ter na composição da chapa majoritária uma pessoa que tivesse uma atividade importante na área de curso profissionalizante, que é o professor Edson, tem 22 anos de trabalho no Senai, fez curso de gerente de cidade, portanto se preparou, e a ideia é que a gente pudesse enfrentar graves problemas na cidade, como o problema da disseminação do crack na periferia, da falta de alternativa ao jovem para entrar no mercado de trabalho, com uma pessoa que tivesse experiência voltada na área. Por isso, a escolha do professor Edson como vice. Essa é uma escolha diante das circunstâncias. A gente compõe chapa majoritária conforme as circunstâncias se apresentam. Naquele momento, em 2008, a circunstância que a gente entendeu ser melhor era tê-lo na chapa majoritária. Ele apareceu mais na televisão naquele ano, evidentemente, porque era candidato a vice. Nessa eleição ele não é candidato, tem uma participação importante, seja como um grande conselheiro, a gente busca muita informação dele, seja como a nossa grande referência. O grupo é referenciado por um ex-administrador de Taubaté e um administrador público hoje ao lado do governador Geraldo Alckmin, que é o ex-prefeito Bernardo Ortiz. E a gente tem muito orgulho disso. Agora, a estratégia de TV, a estratégia de marketing, de comunicação, é toda uma coisa peculiar, muito própria, e cada campanha tem a sua, e a gente tem se preocupado muito nesse momento em apresentar projetos e propostas para a cidade, para modificar a cidade. E, obviamente, o candidato a prefeito sou eu. O futuro prefeito da cidade, caso eleito, serei eu. Então, eu tenho que dizer à população como é que eu vou resolver os problemas. Então, vamos começar tentar dar uma guinada administrativa, depois nós voltamos a discutir política, que política sempre é bom discutir. Nós fizemos essa pergunta para os dois candidatos que precederam o senhor nessa série de sabatinas. Qual o seu primeiro ato administrativo como prefeito de Taubaté, se o senhor for eleito nestas eleições?
Olha, para que a gente possa avançar na solução de alguns serviços públicos, e o grande serviço público de solução emergencial é a saúde pública, um grande mutirão, de exames e consultas com especialistas, a gente tem que primeiro reorganizar a prefeitura. Então, a primeira medida é reorganizar. A primeira medida é levantar, por intermédio de uma auditoria interna, quais são os contratos em execução, quais os preços pagos nesses contratos em execução e, evidentemente, trazer tudo para uma lógica administrativa de economia. A gente precisa cortar gastos para poder investir. A capacidade de investimento da prefeitura está comprometida porque ela compra de uma forma errada e paga muito caro, muitas vezes, muitos produtos que compra. Então, esse é o primeiro ato, é reorganizar e, em conjunto com essa reorganização, iniciar de imediato um mutirão na área de saúde para zerar as filas de exames e com especialistas, consultas com especialistas e exames, que é o pior gargalo da cidade hoje. Candidato, em relação a essa questão da saúde, seus adversários o acusam de ter assumido como uma obra sua a integração do Hospital Regional com o HU e dizem que esse foi um trabalho feito pelo Padre Afonso, e ontem o Antônio Mário Ortiz também disse que isso era uma reivindicação antiga deles. Por que o senhor resolveu trabalhar essa questão que já vinha sido negociada há tempos como uma plataforma sua de campanha? Isso não é uma plataforma minha de campanha. Eu tenho apresentado uma solução aos problemas de saúde da cidade. E a solução que eu consigo apresentar, ouvindo a população, ouvindo o Estado, ouvindo o governo federal, que eu consigo apresentar para resolver os problemas hospitalares é uma parceria com o Estado. A proposta e a solução continua sendo do Estado em parceria com a universidade. Eu nunca disse que eu ia fazer a integração, muito pelo contrário, o Estado faz a integração entre o hospital regional e o hospital universitário e investe 50 milhões de reais. Eu sempre disse isso. Para que a gente possa resolver o problema de leitos hospitalares, é importante que o Estado promova a integração. Os adversários reclamam porque eles estão prometendo construir um hospital. Mas tem candidato que vem aqui e não sabe nem quanto custa construir um hospital. Ontem um candidato veio aqui e você perguntou quanto custa construir um hospital e disse que 30 milhões. Acha que 30 milhões. Não é. Custa 70 milhões de reais construir um hospital de 75 leitos. Construir e equipar. Mas o problema não é esse, o problema é custear. Se o Estado está investindo 50 milhões de reais para passar de 310 leitos para 720 leitos na cidade, essa é uma solução, Meirelles, para o problema de leitos hospitalares. O governo do Estado apresentou uma solução. E o único que teve capacidade de dialogar com o Estado e trazer essa solução do Estado para dentro de um conjunto de propostas fui eu. E eu apresento uma proposta de levar o pronto-socorro para dentro do hospital universitário, a partir dessa integração, construir onde é o pronto-socorro, um ambulatório médico e especialidades, já tive o aval do Estado de que isso é possível fazer. Quem vai construir o AME sou eu? Não, é o Estado, dentro de um conjunto de propostas. Saúde, segurança, educação, não se resolve sozinho, se resolve com parcerias. O que eu proponho é uma parceria com o Estado, que graças a Deus, a boa vontade do reitor da universidade, aconteceu nesse momento, em que realmente o problema de falta de leitos hospitalares é muito grave, porque tem gente morrendo no pronto-socorro internado lá. Nós fomos no pronto-socorro agora, nesse momento, nós temos 60 pacientes internados esperando por leitos. É isso, a proposta continua sendo do governo do Estado, que é do PSDB, o governador Alckmin nos apoia, e esse conjunto de medidas do Estado, esse conjunto está inserido dentro de uma solução para a saúde, que é o que eu apresento. Candidato, dentro da área da saúde, o senhor propõe e promete, se eleito, retomar as negociações com o Estado para a instalação do AME, o Ambulatório Médico de Especialidades do Estado, aqui em Taubaté. Inclusive, a sua propaganda na TV mostrou a unidade que já existe em São José como um modelo, um exemplo bem sucedido. Recentemente, o próprio jornal mostrou que lá já existe uma fila de espera de 6 meses por exames naquela unidade. Que garantia o senhor pode dar ao eleitor de que esse problema não vai se reproduzir aqui? Max, alguns ambulatórios médicos e especialidades, isoladamente, têm apresentado problemas. É normal e natural. Mas é incomparável o avanço que representa o ambulatório médico e especialidades, com 100 profissionais trabalhando, com 30 especialidades médicas, com exames clínicos, exames de imagem. É incomparável o avanço. Você vai em Caraguatatuba, o avanço que o AME representou, em São José dos Campos, o avanço que o AME representou. Evidentemente que esse serviço de saúde, às vezes tem solução de continuidade, tem problemas de fila de espera, porque você tem que procurar especialistas. No mercado, você tem que procurar especialistas para atender
uma grande demanda, uma demanda muitas vezes reprimida de muitos anos. Então você tem problemas pontuais. Mas os problemas pontuais têm de ser enfrentados, solucionados, e nada se compara hoje a uma fila de espera de madrugada nas policlínicas para marcar uma consulta que acontece normalmente daqui a um ano. Nada se compara a isso. Nada se compara, as dificuldades que existem pontuais não se comparam às dificuldades, por exemplo, de uma fila de 3 anos por uma ressonância magnética, por uma colonoscopia que nunca acontece na rede mais, por uma tomografia que é 4 anos a lista de espera, por uma ultrassonografia que são 2 anos. O AME representa um avanço extraordinário. Problemas pontuais existem. Isso é um serviço que demanda especialistas. Agora, que vai representar um avanço, eu não tenho dúvida. E além disso, a gente consegue deslocar os nossos especialistas das policlínicas para os bairros, naquilo que a gente chama de superpamo, que é a rede básica de saúde, um PAMO, Posto de Assistência Médica Odontológica, com alguns especialistas nas maiores demandas, né, para que a gente possa ter uma oferta mais próxima da população no bairro. Eu gostaria de retomar a questão do início do seu governo. O senhor foi eleito. Bom, primeiro, o foco é a saúde. A Prefeitura de Taubaté, eu sinto que o senhor esteja pigarreando com esse tempo ruim, né? Mas vou continuar com a pergunta. A Prefeitura de Taubaté, o atual governo, tem um problema, ele não consegue enquadrar os gastos com o pessoal dentro da legislação, dentro das regras, dos patamares de legislação. Isso é um problema que o futuro prefeito vai herdar, vai passar para quem ganhar a eleição ou no dia 7 de outubro ou no segundo turno. Como é que o senhor pretende encarar esse problema, tendo ainda uma outra variante? E essa pergunta foi caminhada para a gente por diversos servidores públicos. O funcionalismo público de Taubaté não tem plano de carreira, não tem reajuste real, quer dizer, existe uma demanda reprimida do funcionalismo e a folha impacta de uma certa forma além da conta no orçamento. Como é que resolve essa questão? O grande problema nos últimos anos foi o aumento do número de cargos de confiança. A Prefeitura mandou sucessivas leis, projetos de lei para a Câmara e foi criando sucessivamente cargos de confiança. Nós temos hoje um volume enorme de cargos de confiança que impactam a folha, com salários altos. Enquanto o servidor público de carreira, seja ele seletista, seja ele estatutário, nós temos um regime jurídico misto na Prefeitura, não temos um regime jurídico único. Tanto os RPAs que trabalham nos serviços de saúde e trabalham sem 13º, sem fundo de garantia, sem INSS, sem nada. E trabalham como prestadores autônomos de serviço, às vezes com 12, 14 horas de plantão. Esses são os que trabalham de fato. A gente tem que reorganizar esse, em primeiro lugar, do ponto de vista dos cargos de livre nomeação, né, dos cargos políticos que foram criados para atender, inclusive, demandas políticas da atual administração. Esse é um primeiro ponto. Depois, evidentemente, identificar quais são os gargalos para que a gente possa reequiparar o salário do servidor. Uma fórmula que eu me lembro que governos anteriores sempre adotavam era dar o reajuste ao servidor, que era correspondente à inflação do período acumulada, de 12 meses, mais o crescimento da receita da Prefeitura. Então, se a inflação era 3, o crescimento da receita 4, 7% de aumento. Essa sempre foi uma prática adotada que, nos últimos 6 anos, foi eliminada. Não há reajuste de salário, nem recomposição de perda, nos últimos 6 anos, pela Prefeitura. Há alguns benefícios isolados, por exemplo, no caso do magistério, foi aprovado o Estatuto do Magistério, então se deu 40% e se fez uma equiparação salarial. Mas isso não é recomposição de poder de compra, nem de aumento real de salário. A gente precisa estudar novamente formas de conseguir esse aumento real de salário. E agora, verificar quem está trabalhando e quem não está. Isso é evidente, né? A Prefeitura, ela investe o dinheiro da população, né? O dinheiro do cidadão. E o cidadão quer que o dinheiro dele seja investido em servidores municipais que de fato trabalhem. Seja ele seletista, seja ele estatutário, volto a dizer, seja ele prestador autônomo por RPA, embora os prestadores autônomos a gente tenha que transformar em servidores da Prefeitura, porque é uma grande injustiça no enfermeiro do pronto-socorro, no motorista do pronto-socorro, que trabalha lá com uma carga enorme de estresse, de trabalho, e não recebe sequer um fundo de garantia, não recebe sequer um desconto do INSS, e que não tem direito a nada. E uma medida que se impõe para já é o plano de carreira. Começar a estudar um plano de carreira para o servidor público municipal. A pior coisa que existe, Elcio, é você estar andando na rua, fazendo campanha, e aparece um servidor público de 18 anos de prefeitura. E ele diz assim para você: prefeito, se o senhor ganhar,
Dá para melhorar um pouquinho minha referência? Eu estou com 18 anos com a mesma referência. Quer dizer, isso está errado, não deve ser assim. O que deve acontecer é que quando ele entra na prefeitura, contratado, passou por um concurso, recebe um contrato de trabalho, ele tem que saber qual é a regra do jogo. A cada 5 anos, promoção por merecimento ou por antiguidade, se ele tem uma folha boa de serviços prestados à população, se ele atingiu as metas de cada secretaria, que cada secretaria estabeleceu para ele, ele tem direito a uma promoção por merecimento, por meritocracia, ou por antiguidade, depois de um certo período, ele tem direito a ter uma referência melhor. A partir do momento em que ele entra, se ele projetar os 35 anos de carreira no serviço público, ele tem que saber direitinho como é que ele vai sair, qual é o salário dele. Hoje não é assim. Hoje o servidor está lá e ele tem que pedir encarecidamente ao prefeito ou para o secretário uma possibilidade de ter uma referência melhor. O senhor tem ideia de quantos cargos de confiança existem hoje na prefeitura? Porque todos os candidatos têm falado em reduzir o número de cargos, mas ninguém apresenta o número e nem mostra qual foi 150. esse 150? Isso. E o senhor Era reduziria... metade. Era metade. Era metade? Era metade. E essa é a meta do senhor? Essa é a meta. Candidato, o senhor citou aí a questão das modernizações que precisariam fazer no funcionalismo. Seu pai teve 3 mandatos. Por que ele não fez e como é que a população vai acreditar que você dessa vez vai fazer? No primeiro mandato dele, isso é simples de responder, aliás. No primeiro mandato dele, ele governou sob a luz de uma Constituição anterior, né? Constituição Federal, atual Constituição de 88. Então, as regras estabelecidas pela Constituição entraram em vigor em 89 para o funcionalismo. E o ato das disposições constitucionais transitórias naquela Constituição de 88 estabelecia que todo servidor público contratado anteriormente à entrada em vigor da Constituição pelo regime seletista, mesmo que sem concurso, passaria a figurar a partir do ato das disposições constitucionais transitórias como servidor estatutário. Naquele momento, Salvador Cury era o prefeito, fez o Código de Administração e fez o Estatuto do Servidor. Esse Estatuto do Servidor, ele ficou desatualizado. Com o tempo, ele foi se desatualizando. Mas, a partir da Lei Complementar 01/90, o servidor público passou a ter um estatuto. Um estatuto que, com o tempo, se revelou ineficiente. Mas são processos que o tempo vai mostrando. Cláudio, hoje nós estamos num tempo diferente. Já se passaram 8 anos. De atual governo. Quer dizer, um momento é outro, as necessidades são outras, a gente tem ferramentas de modernização de gestão, ferramentas de modernização de governo, a gente vive numa fase de rapidez de comunicação incrível, então modernização administrativa tem que ser acompanhada de um novo Estatuto do Servidor. Mas esse estatuto existiu a partir da Lei Complementar 01/90 e vigorou até hoje e ele tem que avançar agora. Entre 2001 e 2004 não era possível já ter feito algumas mudanças já com base na nova lei? Perguntar para ele, Cláudio, ele era o prefeito na ocasião. Eu queria só aproveitar, a gente recebeu algumas perguntas de internautas que foram enviadas de ontem para hoje para a gente. Uma delas é do José Roberto Santos. Ele gostaria de saber do senhor se o senhor possui algum plano para a construção de uma nova sede para a prefeitura, tendo em vista que hoje existem alguns órgãos que estão espalhados pela cidade em prédios alugados e o prédio principal se encontra em condições bastante precárias. Olha, diminuir os aluguéis pagos pela prefeitura é uma medida de economia. Isso sem dúvida. Isso a conta-gotas vai onerando muito o orçamento da prefeitura. A prefeitura tem muitos imóveis alugados e a tendência é que a gente vá diminuindo isso para que a gente, evidentemente, possa economizar e investir em serviços públicos. A prefeitura ela é uma máquina de prestação de serviços públicos que hoje ela é muito grande. Ela investe muito em si mesma e deixa de investir na população, nos serviços públicos. A ideia é que a gente diminua o custeio e os gastos com a própria manutenção da prefeitura, com a própria máquina, e tenha mais dinheiro para investir nos serviços públicos, segurança, educação, trânsito, transporte, saúde pública. Então a ideia é essa, sem dúvida nenhuma que uma das metas é essa. Agora, tem que ver quanto custa construir uma prefeitura nova. Nós temos uma cidade que não consegue ter hoje uma cobertura de programas sociais para atender o jovem que hoje está na mira do traficante. Nós temos 180 pontos de venda de crack na cidade. Isso, para mim, é prioritário. Eu vou pegar um gancho na prédio da prefeitura. O prédio da prefeitura, a prefeitura é grande demais para caber no Palácio do Bom Conselho. O Palácio do Bom Conselho é um prédio histórico, é um prédio muito bonito, de uma arquitetura muito interessante. O patrimônio da cidade.
propostas o senhor tem para determinadas áreas da cidade que têm ocupado bastante espaço da mídia, por exemplo, como a Vila Santo Aleixo, aqui pertinho da gente, né, que foi cedida agora pelo governo Roberto Peixoto, mas é um prédio histórico, uma posição extremamente valorizada de Taubaté. Olha, esse casario histórico todo vai ser preservado. Ele tem de ser preservado. A memória histórica da cidade e a memória arquitetônica está preservada aí nesse casario. Seja porque esse casario todo foi construído num ciclo importante da economia de Taubaté, da história de Taubaté, cujo povoado foi fundado em 1639 e elevado à categoria de vila em 1645, portanto somos uma cidade originária. A gente deu origem a vários municípios, mas nós somos fundados inicialmente aqui como núcleo povoador. Muito desse casario foi construído ao longo do ciclo do ouro, ao longo do ciclo do café e depois num ciclo subsequente que pode ser encarado como um ciclo de atividade industrial e também da presença dos primeiros imigrantes italianos em Quiririm. Grande parte desse casario foi construído pela atividade dos oleiros que vieram da Itália para confeccionar o tijolo a partir do barro do Paraíba. E a gente tem esse casario importante todo, seja referenciado pela memória histórica, seja pela questão do patrimônio arquitetônico, paisagístico, que tem que ser preservado. A nossa meta é, de fato, fazer o tombamento desse patrimônio todo, revitalizar os prédios com parceria com o Condefat, com o IFAM e com a iniciativa privada, e estabelecer uma política realmente de proteção desse patrimônio e dar vida a eles, né? Não basta você ter uma Vila Santo Aleixo toda preservadinha, bonitinha, mas você não dá vida, você não colocar um serviço público de cultura, entretenimento, lazer num patrimônio desse é deixá-lo também abandonado na sua memória. Você pode preservá-lo fisicamente, mas você tem que preservá-lo também no que tange a sua memória, né? Os aspectos intangíveis do monumento, que é, sem dúvida nenhuma, preservar a memória histórica. Uma das discussões envolvendo isso foi a questão da distância de 300 metros de um patrimônio histórico, de um prédio tombado, para novas edificações. Senhor, qual a sua posição em relação a isso? O senhor acha que essa distância é positiva? Não é? Pode ser inferior? Depende de cada região da cidade? Elcio, depende muito de cada caso e de cada região da cidade. Nós temos uma cidade confinada, nós temos uma cidade estreita e apertada. A gente tem que avaliar, sim, em algumas regiões da cidade, limitar a construção de qualquer empreendimento a 300 metros de um monumento desse não inviabiliza completamente o centro da cidade. Você imagina ali, no Casarão da Viscondessa, que é o centro da cidade, se você eliminar a possibilidade de reforma, construção, adaptação de qualquer prédio a 300 metros, e para isso você precisa de um licenciamento, o centro todo da cidade corre o risco de ter todas as suas lojas, casas em deterioração permanente, porque você não vai conseguir sequer recuperar a fachada de um imóvel próximo na faixa de 300 metros. Isso depende de caso a caso, depende de como é feito, depende de como é estudado, depende de cada empreendimento impactar realmente naquele imóvel que tem de ser tombado, tem de ser preservado. Foi um projeto de lei para a Câmara e isso está em discussão lá. Depende, evidentemente, da Câmara Municipal, dos vereadores, mas eu acho que uma votação de um projeto como esse tem que se assessorar de soluções técnicas, né? Não pode ser uma votação com base no achismo, né? Tem que ser uma votação com base realmente num estudo técnico, num estudo de viabilidade de se limitar a reforma ou a construção de qualquer empreendimento novo nessa faixa de perímetro. Até esse confinamento, você falou do tamanho da cidade, se evidencia muito no trânsito. Uma das suas propostas, como todos os outros candidatos, é fazer a transposição da linha férrea, que você precisaria de uma parceria com o governo federal. Você teme que, por ser do PSDB, tenha dificuldade para viabilizar esse projeto? Cláudio, só uma observação. Eu não fiz essa proposta. Pelo contrário, eu acho que essa proposta, em curto, médio prazo, é inviável. Não custa 200 milhões, como disse um candidato, custa 425 milhões de reais transpor essa linha férrea do centro ou do perímetro todo urbano da cidade para a várzea do Paraíba. Sem esquecer que nós temos que licenciar o empreendimento na várzea do Paraíba, é a APP, Área de Preservação Permanente. Sem esquecer que antes de transpor nós temos que construir o ramal ferroviário e toda a linha férrea, fazer o contorno férreo antes, porque
grande parte da carga de cimento e matéria-prima para a construção civil passa por essa estrada férrea. Antes disso, construir e depois remover. Esse é um projeto de 425 milhões de reais. Mas muito pior que isso é falar que é possível um VLT na atual via férrea. A via férrea ela é sobrecarregada por transporte de carga, muito sobrecarregada por transporte de carga. É inviável. Eu consultei a MRS para ver se era possível fazer isso. Consultei um ex-presidente do metrô e um ex-presidente da CPTM para avaliar se isso era viável. E eles disseram, do ponto de vista econômico, inviável, e do ponto de vista estrutural, impossível. Então, na verdade, essa é uma proposta que já foi feita lá atrás, há 4 anos, vocês se recordam disso. Não aconteceu nada, nem sequer o projeto foi apresentado. E esse é um projeto para 30 anos. Cláudio, você imagina o seguinte, o governo federal está tentando, por 3 vezes, colocar uma licitação na rua para construir um trem que liga Rio de Janeiro a São Paulo, passando por Aparecida, Campinas, São José dos Campos e São Paulo. E não consegue, a licitação é deserta. Quer dizer, o governo federal não consegue, porque a dotação orçamentária que fez para viabilizar a implantação do trem-bala é baixa. O governo federal ele vai alocar 425 milhões do seu orçamento para fazer um contorno férreo em Taubaté. E eu vejo muitas vezes a apresentação do projeto de Jacareí. O projeto de Jacareí foi um desvio pequeno do centro da cidade. O que nós temos que fazer, lutar, é para tirar o pátio de manobra. Isso sim. Porque aquele pátio de manobra impõe à população um constrangimento de, às vezes, de horas para cruzar a linha férrea. Então, as pessoas que estão ali nas passagens de nível da via férrea e que aguardam, às vezes, 2, 3 horas para transpor, tem um constrangimento muito grande. O pátio de manobra é um grande problema. Isso a gente tem que lutar para retirar daí. Levar para as áreas mais periféricas da cidade, mais afastadas. Ali na região do distrito industrial. O trilho e o pátio de manobras é um problema numa equação mais complexa, que é o trânsito na região central de Taubaté. Claro. Como resolver esse problema, como tornar o centro mais fácil, deixá-lo com um trânsito mais fluido? É possível limitar estacionamento? É possível evitar o transporte, a passagem de ônibus em determinadas ruas? Qual é o projeto do senhor nessa área? É perfeitamente possível, Elcio. Eu só não vou falar para você de uma solução que não seja técnica. A gente tem que introduzir soluções na área de trânsito e no transporte que sejam todas soluções técnicas a partir de um estudo de viabilidade. Porque senão o que acontece é que as obras viárias que serão feitas vão ser feitas no mesmo modelo das atuais obras viárias, muitas vezes que causam mais constrangimento que solução. Evidentemente que algumas alternativas, limitar estacionamento de veículos nas ruas centrais em determinados períodos. Nós temos problemas entre as 17 e as 19 horas, que é a saída de fábrica, saída de comércio, saída de escola e entrada de faculdade. Então esse é um período crítico. O período da manhã é crítico também, muito embora você não tenha um problema de estacionamento de veículos às 8 horas da manhã, o comércio em geral tem aberto entre 8h30 e 9 horas. De outro lado, você tem que melhorar a oferta de transporte público circular, linhas circulares no centro da cidade, como é em outros vários municípios, linhas circulares, a população ela estaciona, por exemplo, ali no Bolsão da Santa Terezinha, ou ali no Desembargador, ou ali na região do Convento Santa Clara, e toma um veículo circular no centro da cidade para, evidentemente, fazer banco, fazer comércio, enfim, andar pelo centro da cidade. A gente tem, de outro lado, problemas de alargamento de via. Temos que alargar algumas vias da cidade. A gente tem alguns sistemas viários extremamente confinados. Tem uma viária da Avenida Independência, tem uma viária da Carlos Pedroso da Silveira, Emília Amadei Berings, Charles Schneider, 9 de Julho, Marechal Deodoro, Francisco Barreto Leme. É um sistema confinado. Nós temos que melhorar a contribuição de tráfego de veículos em outras vias que são ociosas. Eu falei da Avenida Independência, nós temos a Marrocos e a Marechal Arthur Costa e Silva. Em grande parte do dia, vias ociosas. Nós temos que distribuir melhor a circulação de veículos, nós temos que recapear o asfalto, faz parte de uma boa circulação para o trânsito da cidade, um bom asfalto de qualidade, uma sinalização com placa, uma sinalização com pintura horizontal e vertical. E nós temos um grande desafio, que é o problema da frota de veículos. Nós estamos aí com 284.900 habitantes,
285 mil habitantes, com 180 mil veículos automotores registrados na cidade. Esse por si só é um limitador muito grande. Melhorar o transporte, melhorar o asfalto, melhorar a sinalização, contribuir com algumas interligações de via, alargar as duas marginais da Dutra, a Bandeirante e a Dom Pedro I, melhorar as saídas e entradas da Dutra. Em Taubaté, grande parte, talvez 90% delas, são de má qualidade. As entradas da Dutra normalmente são anteriores à cabeceira de viaduto, você não tem pista de aceleração, você não tem acostamento para poder entrar com segurança. Algumas saídas, como lá a da Marechal Teodoro Costa e Silva, na Independência, e você sai numa perimetral importante, que é a Marechal Arthur, e você não consegue ver os dois sentidos de direção para poder entrar na via. Então a gente tem gargalos seríssimos que têm de ser enfrentados, mas com solução técnica. A questão do transporte complementar hoje, candidato, se discute já há algum tempo a possível integração das vans com os ônibus. O senhor acredita que é possível fazer isso? Em quanto tempo? Qual que é a ideia do senhor a respeito disso? Olha, a integração entre linhas, itinerários e horários era uma coisa que já existia, né? Por meio de um decreto, a Prefeitura tinha estabelecido que as linhas seriam compartilhadas entre os veículos da empresa e os veículos do transporte complementar. O que aconteceu é que a Prefeitura perdeu o controle da gestão do sistema e hoje, tanto empresa quanto transporte complementar fazem aquilo que querem fazer. Então, as linhas deficitárias, elas não têm veículo, a demora às vezes é de 1 hora, Marlene Miranda, Chácara Ingrid, Parque Europeus, Vila São Geraldo, Cidade de Deus, são todas linhas deficitárias no sistema que hoje não são atendidas. Em média, 40 minutos a 1 hora para um veículo passar. Essa integração existia, tem de voltar a existir, a gente tem que voltar a introduzir o passe, a bilhetagem eletrônica para todo o sistema e a Prefeitura tem que voltar a ser gestora. Incluindo as vans? Sem dúvida, incluindo as vans. O senhor listou aqui uma série de problemas na área de saúde, de transportes, de trânsito, e o senhor nunca exerceu mandato e seus adversários o acusam de ser inexperiente. A cidade não precisaria de um gestor mais experiente para encarar todos esses desafios que o senhor mesmo apontou aqui? Olha, meu pai, em 1982, nunca tinha exercido o mandato e foi o melhor prefeito da história da cidade, isso é consenso entre todos. Tinha uma experiência semelhante à minha no magistério e prestou serviço para algumas prefeituras, na ocasião para a prefeitura de Caçapava. Eu prestei serviço à prefeitura de Taubaté e trabalhei com o prefeito que transformou São José dos Campos, que foi Manuel Fernandes. Trabalhei muito, aprendi muito com ele, aprendi muito com esse prefeito Bernardo Ortiz, acompanhei muito e fundamentalmente me preparei para ser prefeito. Fiz 2 cursos superiores que me deram um grande conhecimento, fiz pós-graduação específica na parte de gerenciamento de cidades, trabalhei no serviço público, acompanhei muitas das medidas revolucionárias para a cidade, inovadoras, empreendedoras, desses 2 grandes administradores, e, de outro lado, ouvi a população. O segredo principal para ser um bom prefeito é ouvir as pessoas. É ouvir e transformar o anseio daquela cidadão, daquela pessoa, a sugestão em política pública, em uma medida que realmente solucione o problema. Prefeito, Meirelles, é gestor de pessoas e de orçamento. O prefeito precisa de boa equipe, precisa de bons gestores ao lado dele, bons secretários, bons técnicos. A área técnica tem que ser tocada por secretário técnico, por gerente técnico, por chefe de divisão técnico, por chefe de departamento técnico, para que as soluções sejam todas técnicas. E o prefeito vai gerir uma grande máquina de, hoje, mais de 6 mil funcionários e um orçamento de 680 milhões. Estabelecer metas, cobrar as metas e perseguir os resultados. Essa é a função de um prefeito numa administração moderna. Acompanhar resultados, cobrar resultados, ouvir as pessoas permanentemente, dar legitimidade a um governo que tem que ter o respaldo permanente da população. Candidato, há um ditado antigo na política, que política tem fila. Se o senhor não fosse filho do ex-prefeito Bernardo Ortiz, o senhor seria candidato a prefeito? Estaria aqui hoje? Não sei realmente. A candidatura, ela nasce de um processo natural, né? Eu nunca impus a minha candidatura, nem em 2008, nem agora. Ela aconteceu de um processo natural interno do próprio partido. Muitos dos militantes, dos filiados que estimularam muito essa candidatura, estimularam a partir, evidentemente, de um trabalho que eu realizei, seja à frente da prefeitura, das palestras que sempre fiz, do meu envolvimento com a vida pública, mas foi um processo natural que foi surgindo
E essa pressão partidária, essa pressão da militância, essa pressão dos companheiros de partido, a pressão do próprio partido em São Paulo, de ter uma candidatura viável, uma candidatura forte, uma candidatura que pudesse realmente administrar a cidade com zelo pelo dinheiro público, aconteceu naturalmente. Não foi um processo natural, não foi um processo forçado, não foi um processo causado principalmente por esse fator, mas foi um processo que foi acontecendo de uma forma natural. Agora, eu não sei se, evidentemente, não fosse filho do ex-prefeito Bernardo Ortiz, se fosse candidato ou não. Mas a presença dele tem peso? A presença dele é fundamental. Eu volto a dizer, o ex-prefeito José Bernardo Ortiz, suas administrações revolucionárias, a transformação que ele introduziu na cidade, eu escuto de grande parte da população, com muito orgulho e com muita honra, olha, seja 10% do que teu pai foi, faça 50% do que seu pai foi. Teu pai foi o prefeito que transformou essa cidade. Isso é motivo de orgulho e satisfação. Só pode ser para um filho motivo de orgulho e satisfação. E ele é, sem dúvida nenhuma, o grande fundador do partido aqui na cidade. Ontem o ex-prefeito Mário Ortiz disse aqui nessa tribuna que ele foi o melhor prefeito de Taubaté. Você concorda? É a opinião dele, né? Quem que você acha que foi o melhor prefeito? Por quê? O melhor prefeito de Taubaté não sou eu que digo quem é a população que diz. Foi o ex-prefeito José Bernardo Ortiz. O ex-prefeito José Bernardo Ortiz, ele encontrou a prefeitura com 25% da área urbana pavimentada e deixou com 90%. A prefeitura de Taubaté não tinha uma escola, ele fez 70%. A prefeitura de Taubaté tinha 15% da área urbana iluminada, ele iluminou 100%. Quer dizer, se isso não é um prefeito empreendedor que transformou a cidade, se caracterizou como o melhor prefeito da história, então, realmente a população, ela, quando diz isso, ela confirma o fato de que o melhor prefeito da história, sem dúvida nenhuma, foi ele. Mas o Mário foi bom prefeito. Candidato, eu queria abordar um tema aqui que vem sendo discutido durante a campanha eleitoral, que é a relação do senhor com o lobista Djalma Silva Santos. Existem fotos, inclusive, do senhor almoçando com ele no restaurante Frango Assado. O que se discutia nessas reuniões e como é que o senhor vê a acusação que foi feita em relação à fraude e arrecadação de recursos para a campanha através da merenda escolar? Olha, na verdade não existe foto, existe um vídeo, aliás filmado até por uma pessoa conhecida aqui da cidade, então um pessoal ligado a um blog, em que eu estava no restaurante Frango Assado com o presidente do PTdoB, Partido PTdoB, e com o secretário-geral de um partido chamado PTC. O PTC, inclusive, está na nossa coligação. Eu estava tomando um café com esses dois senhores. Aliás, é isso que relata o vídeo. E depois, esse senhor Djalma Silva, ele estava lá também no restaurante. Eu o cumprimentei e ele tomou um café conosco. Foi esse. Esse foi o vídeo. E daí se extraíram fotos. Eu acho o seguinte, o prefeito, o candidato a prefeito, e mesmo o prefeito, ele tem que receber críticas. É natural que ele receba críticas. O que ele não pode é ser alvo de mentira, o que ele não pode é ser alvo da crítica anônima. A partir de uma série de acusações infundadas, que foi iniciada, esse conjunto de acusações foi iniciado pela bancada de 7 deputados do PT na Assembleia Legislativa. A partir disso, alguns candidatos resolveram reproduzir algumas acusações de forma anônima, com um panfletinho, com algumas inserções agora na TV também de forma anônima, não assina as inserções. O que eu acho é que essas pessoas que fazem acusações anônimas, elas têm de fazê-las olho a olho no debate. Quer dizer, a gente vai para um debate, normalmente essas acusações não são feitas para a gente poder refutá-las, exatamente como você está fazendo aqui. O que acontece é que o senhor alega que o ano passado a FDE comprou mochilas e permitiu a formação de um cartel para compra de mochilas. Esse é o conjunto fundamental dessa acusação. Bom, de plano, alguns órgãos de imprensa refutaram a acusação por um motivo óbvio. Cartel é uma reunião de empresas para puxar preço para cima. Não existe cartel para puxar preço para baixo. Nenhuma empresa se reúne com outra para comprar mais barato, para vender mais barato.
né? Cartel dos postos de gasolina, cartel dos laboratórios farmacêuticos, eram todos cartéis combatidos porque os preços eram sempre colocados no mercado acima e em detrimento da economia popular, né? Crime contra a economia popular. No caso da fundação, cada lote de venda de mochila, em cada lote participaram 12 empresas, 15 empresas e 15 empresas. Então, muitas empresas participaram. E a mochila vendida a R$ 9,30 a maior, a R$ 6,50 a menor, é a mochila mais barata do Brasil. E além disso, quando a licitação terminou, o presidente da fundação chamou a empresa que ganhou os 2 lotes maiores e disse o seguinte: esse preço eu ainda não pago, eu quero 5 milhões de desconto. E a empresa foi obrigada a consignar em ata 5 milhões de desconto para poder vender para o Estado a mochila. A mesma mochila, Meirelles, que é vendida a R$ 6,50 para a fundação, para o Estado, em Guarulhos é vendida a R$ 30, em Diadema a R$ 27,00, em São Bernardo do Campo a R$ 25. A mesma mochila, exatamente a mesma mochila, R$ 6,50 na fundação. Esse é o menor preço do Brasil. O ganho para o Estado foi extraordinário. O que acontece é que essa pessoa, esse senhor, trabalhava para uma empresa que perdeu as licitações. E ele veio, já no momento de debate eleitoral, de disputa eleitoral na véspera de um debate, esse argumento de cartel não pegou, porque o Tribunal de Contas avaliou a licitação e, por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas considerou afastar todas as acusações de formação de cartel, de preço superfaturado, de direcionamento da licitação e aprovou o contrato e a licitação. Então, de plano, afastou esse problema. Aí, não contente com isso, ele resolveu dizer que a empresa para a qual ele trabalhava tinha sido beneficiada pela fundação para ganhar licitações. Meirelles, nos últimos 2 anos a empresa participou de 5 licitações. 5. Perdeu as 5. Como é que uma empresa pode ter sido beneficiada para ganhar a licitação se perdeu todas? Quer dizer, o mínimo que uma empresa, para dar alguma contrapartida, irregular ou regular, tem é ser favorecida. Nesse caso, ela perdeu as 5 licitações. E a última denúncia, que evidentemente foi veiculada de forma mentirosa, é que a FDE favorece empresas para compra de uniformes. Meirelles, a FDE nunca comprou um par de meia, nunca comprou uma camisa, nunca comprou uma bermuda, não comprou um tênis. Como é que pode haver um favorecimento para a compra de uniformes de um produto que a FDE nunca comprou? Então, não se sustenta, é frágil, não tem prova, não tem argumento. Agora, isso tudo surge no calor do debate eleitoral. Surgiu quando? 1 mês atrás, na véspera de um debate. E eu até me preparei para isso. Eu até gostaria que os candidatos dissessem isso no debate, argumentassem para a gente poder refutar, contra-argumentar. E volto a dizer, candidato a prefeito e prefeito, eles existem naturalmente para sofrer crítica. Candidato a prefeito e prefeito que não quer sofrer crítica não entra no debate eleitoral. Agora, o que não pode existir é a crítica anônima, com um folhetinho escondido, sem assinar, com inserçãozinha na televisão sem assinar. Porque isso não é uma atitude de candidato nem de quem quer governar a cidade. As críticas elas têm que ser abertas, olhando no olho, no debate. Eu convido as pessoas que inclusive soltam panfletinho anônimo, que fazem críticas anônimas na TV, até a debater isso. Eu acho que isso é importante. Quem tem a verdade ao lado não tem que temer crítica nem debate. Candidato. O senhor já conhecia o Djalma antes? Conhecia. Aqui de Taubaté mesmo? Aqui de Taubaté. O senhor era amigo dele? Não sou amigo, relação? conhecido. A partir desse conhecimento com ele, ele achou que pudesse obter algum benefício na Fundação para o Desenvolvimento da Educação, porque trabalhava para uma empresa que fornecia uniforme, que participava de licitações em outros estados na área de educação. Ele achou que, em função desse conhecimento, pudesse obter algum benefício. E eu sempre disse a ele, não. Você quer participar de licitação na empresa pela qual você trabalha? Ingresse e ganhe no preço e na qualidade do produto. Ingressou de fato, mas perdeu todas. Candidato, o nosso tempo está se esgotando. Só para encerrar esse assunto, na esteira dessas denúncias foram divulgados alguns diálogos que o senhor teria mantido com esse senhor e que revelavam um certo tom de intimidade. Objetivamente, em que contexto vocês se conheceram? Qual que é a relação que o senhor mantém hoje com ele? Olha, os diálogos não foram divulgados porque eles não existem, Max. O que houve é a apresentação, inclusive, para alguns órgãos de imprensa,
é um diálogo dele para ele mesmo. Se você atentar bem, é um e-mail dele para ele mesmo. Então, eu desconheço os diálogos. Não posso falar dos diálogos porque eu não conheço. Eles simplesmente não existiram. Se você notar bem, e eu vi cópia desses supostos diálogos, é um e-mail de Djalma Terra para Djalma Yahoo. Então, você tem que perguntar a ele sobre o conteúdo dos diálogos, porque realmente são diálogos em que ele trava com ele mesmo a partir de um e-mail. Okay. Candidato, o nosso tempo está se esgotando, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Olha, dizer que para cada agressão, uma proposta, para cada ataque, uma ideia, para cada acusação, trabalho. Nossa campanha iniciou-se assim, vai continuar assim permanentemente. Meu compromisso com a população é responder aos problemas com propostas, ideias, com inovação, com soluções para os problemas que a população tem. Evidentemente que na medida em que a eleição vai chegando ao final e um candidato ele está bem na intenção de voto, os outros candidatos têm uma tendência grande de agredir, de atacar de forma infundada. Lembrar que hoje mesmo, ganhamos um direito de resposta contra um adversário que nos atacou, a gente vai responder, ingressamos com novos pedidos de direito de resposta. Tenho certeza que a justiça vai ser taxativa de que a campanha ela tem que ser propositiva e calcada em propostas. Que campanha com agressão ninguém mais aguenta. Quem perde com isso é a cidade e a população. Ok, candidato, agradeço a presença mais uma vez. Encerramos assim a terceira sabatina da série promovida pelo Jornal Vale com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Nós ainda tínhamos algumas perguntas enviadas pelos internautas e pela plateia. Eu peço desculpas, em função do tempo não foi possível fazer todas elas. Amanhã o nosso convidado será o candidato do PV, Padre Afonso, encontro que você confere ao vivo aqui na TV O Vale a partir das 14h30. Você pode enviar perguntas ao candidato pelo e-mail sabatina@vale.com.br, pela fanpage do jornal no Facebook e pelo Twitter com a hashtag Jogo da Velha Sabatino Vale, tudo junto. Tenham todos uma ótima tarde. O terceiro sabatinado aqui da série de sabatinas do Vale foi o candidato pelo PSDB, Ortiz Júnior. Ortiz, qual a sua análise a respeito aí da sabatina? Como o senhor saiu? Excelente, eu acho que a sabatina é fundamental para que o eleitor saiba e conheça melhor cada candidato, as propostas que cada um tem. É uma oportunidade de conversar com o eleitor que acompanha a TV O Vale e acompanha também os jornais diariamente nas bancas. Isso é muito importante, é um espaço fundamental para que os candidatos possam aqui ter mais contato e mais intimidade com o eleitor. O senhor aparece como líder nas pesquisas de intenção de voto ao Palácio do Bom Conselho. Qual será a estratégia daqui para frente para tentar conquistar aí, até mesmo no primeiro turno, a Prefeitura de Taubaté? Continuar a campanha, ninguém ganha de véspera, né? Os votos são dados no dia 7 de outubro e o vencedor só é conhecido depois de apurados e contabilizados todos os votos. Continuar trabalhando como se a gente estivesse numa situação de empate com todos os outros candidatos, trabalhar e apresentar propostas, que eu acho que é isso que a população quer de fato dos candidatos. Tá certo, muito obrigado. Amanhã, o candidato que será sabatinado aqui pela equipe do jornal O Vale será o candidato Padre Afonso Lobato pelo PV. A todos, uma boa tarde.